A Regina George nunca foi o verdadeiro problema. 20 anos depois de Meninas Malvadas, ela continua existindo. Não porque existam milhares de Reginas andando por aí, mas porque a sociedade continua criando o mesmo papel para ser ocupado por outra mulher. A Regina George não é apenas uma personagem, ela é uma estrutura. E talvez seja por isso que esse filme continue fazendo tanto sentido até hoje. Porque mesmo que você nunca tenha conhecido uma Regina George, provavelmente já viveu alguma situação em que sentiu que precisava competir com outra mulher. Talvez por atenção, talvez por aprovação, talvez por beleza, talvez por espaço. E o mais curioso é que a gente quase sempre procura uma culpada. A menina era invejosa, ela queria aparecer, ela fazia de tudo para diminuir as outras. Mas e se eu te dissesse que a Regina George nunca foi a raiz do problema? E se ela fosse apenas a consequência de uma estrutura que continua ensinando mulheres que, para uma vencer, outra precisa perder? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Ana Lu e aqui a gente usa personagens, filmes, cultura pop para entender os padrões que moldam a forma como nós aprendemos a viver. E esse vídeo existe só por causa de vocês. Para facilitar a sua experiência, esse vídeo será dividido em capítulos e os tempos estarão aqui embaixo. Assim você pode pular para a parte do vídeo que você tenha mais interesse ou você ficar comigo do início até o final. O que eu super recomendo para você poder entender essa análise, esse contexto inteiro. Então, vamos lá! Depois da minha análise sobre o filme Meninas Malvadas, em que eu dei ênfase aí na Regina George, que inclusive se você estiver vindo para esse vídeo e ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da Regina. Enfim, depois dessa análise da Regina George, eu observei que os comentários eles deixaram de ser sobre o filme e começaram a ser mais relatos. Vocês começaram a contar histórias de amizade, exclusão, comparação, competição. E eu percebi que mulheres completamente diferentes estavam descrevendo experiências muito parecidas. E é exatamente aí que a gente começa a observar que a Regina ela nunca foi só uma personagem. Ela é uma porta de entrada para a gente começar a entender uma estrutura que continua existindo muito além de Meninas Malvadas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando eu li o comentário de vocês, uma pergunta ficou na minha cabeça. Como mulheres que nunca se conheceram conseguem contar histórias muito parecidas? E é aí a comprovação que a Regina, ela nunca foi apenas uma personagem. Ela representa um papel que a sociedade insiste em recriar. Eu gosto muito de pensar que a Regina George, ela é quase um cargo. Em todo grupo parece existir uma menina que concentra a atenção, dita tendências e muitas vezes decide quem pertence e quem não pertence. E o curioso é que esse lugar sempre parece um prêmio. Mas existe uma regra escondida, porque quando duas mulheres começam a brilhar ao mesmo tempo, a comparação começa. Quem é a mais bonita? Quem chama mais atenção? Quem é mais inteligente? Quem é a mais desejada? E é aí que a amizade deixa de ser apenas amizade. Ela vira disputa por validação, por pertencimento, por aprovação. E isso aparece muito além do filme. Vocês também comentou no vídeo falando que passou anos tentando representar um papel para continuar fazendo parte de um grupo de amigas. E quando ela deixou de representar esse papel, ela foi excluída. E passou muito tempo achando que o problema era ela. Outra inscrita também comentou falando que tá cansada dessa competição invisível entre as mulheres. Como se fosse obrigação disputar por atenção. Vocês conseguem perceber o que esses relatos eles têm em comum? Nenhum deles fala exatamente sobre a Regina George. Eles falam sobre uma estrutura que ensina mulheres que existe espaço para apenas uma. E talvez seja por isso que a Regina continua existindo depois de 20 anos depois. Não porque ela seja única, mas porque o trono continua lá. Só muda quem está sentado nele. Mas antes da gente continuar esse vídeo, como teve muito inscrito que veio conhecer o canal através da Regina, de Meninas Malvadas, eu separei alguns produtos do filme que eu achei na Shopee, que eu achei, tipo, muito legal. Cara, eu vi essa caderneta e eu
Achei maravilhoso. Tem camisetas, caneca, coisas inspiradas no universo de Mean Girls. E eu deixei a seleção desses produtinhos disponíveis aqui na descrição do vídeo. Se você também é fã do filme, então depois dá uma olhadinha lá. Agora vamos voltar para nossa conversa, porque a partir daqui as coisas vão ficar mais interessantes. Porque existe uma parte dessa história que é ainda mais perigosa. Chega um momento que a Regina simplesmente ela nem precisa mais existir. Ela passa a morar Dentro da nossa cabeça. e é aqui que Cisne Negro entra nessa conversa. Até aqui parece que o problema é sempre outra mulher. A Regina, a colega de trabalho, a amiga. Tem um momento em que esse jogo não precisa mais de uma adversária. Depois de tanto tempo sendo comparadas, aprendendo que existe espaço para uma só, a gente começa a fazer esse trabalho sozinha. E é aí que eu gosto de pensar na Nina de Cisne Negro. À primeira vista, parece que a grande rival dela é a Lily, a garota espontânea, confiante, livre, tudo aquilo que a Nina acredita que não consegue ser. Mas conforme o filme avança, a gente percebe que a Lily nunca foi o verdadeiro problema. A maior rival da Nina sempre foi a voz dentro da cabeça. Aquela voz que dizia que ela nunca era boa o suficiente, nunca era perfeita o suficiente, nunca era bonita o suficiente, nunca era suficiente. E eu acho que esse é o estágio mais cruel desse ciclo. Porque a Regina George já nem precisa mais existir. A comparação continua acontecendo mesmo quando não existe ninguém competindo com você. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quantas vezes você deixou de usar uma roupa por acreditar que ela ficaria melhor em outra mulher? Quantas vezes você começou a comemorar uma conquista e segundos depois você começou a comparar a sua vida com de outra pessoa? Ou entrou nas redes sociais se sentindo super bem e saiu de lá acreditando que estava atrasada na vida, que precisava emagrecer, ganhar mais dinheiro, ser mais bonita, ser mais interessante, mais feminina, mais bem-sucedida. A comparação nunca acaba, porque ela não depende de uma Regina George. Ela já acontece automaticamente, como se alguém tivesse instalado um juiz dentro da nossa cabeça. E o mais triste de tudo é que a gente acha que essa voz é nossa. Essa voz que fala que a gente nunca é boa o suficiente, mas ela não nasceu com a gente, ela foi aprendida. Durante anos ouvindo que precisava ser a melhor, a mais bonita, a escolhida, a diferente das outras. E talvez seja por isso que Cisne Negro seja um filme tão angustiante, porque ele mostra o que acontece quando uma mulher acredita que só será digna de amor, reconhecimento ou sucesso se alcançar uma perfeição impossível. E quando isso acontece, as outras mulheres deixam de ser pessoas, elas viram espelhos. Espelhos que refletem tudo aquilo que a gente acredita que ainda não é. E quando toda mulher vira um espelho, a comparação nunca termina. Inclusive, meus amores, o que vocês acham de um vídeo inteirinho falando só de Cisne Negro? Acho que tem muita coisa aí, viu? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Mas existe uma pergunta que ainda falta responder. Se esse sistema machuca tantas mulheres, por que ele continua existindo? E talvez, mais importante, quem ganha quando mulheres vivem ocupadas competindo entre si? Se esse sistema machuca tantas mulheres, por que ele continua existindo? A resposta para mim é porque nós fomos ensinadas a assistir a rivalidade feminina como entretenimento. Pensa em quantas histórias você conhece em que duas mulheres precisam disputar alguma coisa. A garota popular contra a garota nova, a ex contra a atual, a mocinha contra a vilã, a esposa contra a amante, a bonita contra a inteligente. Quase sempre existe uma disputa. Como se mulheres não pudessem simplesmente existir no mesmo espaço, sem precisar provar quem merece mais reconhecimento. E o mais interessante é que a gente consome essas histórias desde muito cedo. A gente aprende a escolher um lado, a torcer, a julgar, a comentar, como se aquilo fosse natural. Mas a pergunta que a gente deve fazer não é por que as mulheres brigam, mas sim por que a gente acha tão normal ver mulheres brigando. Porque quando a rivalidade vira espetáculo, a estrutura ela deixa de ser questionada. A gente passa a discutir quem estava certa, quem começou, quem foi mais cruel, enquanto o verdadeiro problema continua invisível. Uma inscrita comentou dizendo que em muitos grupos, algumas amizades começavam a se fortalecer quando existia alguém para excluir.
E isso é muito parecido com o que acontece em Meninas Malvadas. Na verdade, o filme todo, ele começa com a Cade buscando vingança e buscando derrotar a Regina. Já que outros protagonistas que fizeram amizades ali com a Cade, elas odiavam a Regina. Então eles fizeram amizade porque tinham ódio a outra mulher em comum. As Plastics também, elas não se unem, não fazem amizade porque elas confiam uma nas outras. Elas se unem porque existe uma hierarquia. Existe alguém ditando as regras e existe sempre alguém correndo o risco de perder o lugar. É um pertencimento baseado no medo de ser a próxima, e quando o medo entra, a rivalidade parece uma forma de sobrevivência, não porque mulheres nasceram competitivas, mas porque aprenderam que competir era o preço para continuar pertencendo. E é por isso que mesmo depois de 20 anos, esse filme ele continua sendo tão relevante, consegue ilustrar muitas coisas que acontecem até hoje. Aí você deve estar se perguntando, Ana, a gente está começando a enxergar a estrutura. Como é que a gente faz para a gente começar a meter o pé dessa estrutura? A resposta para a gente sair dessa estrutura é o próprio filme de Meninas Malvadas. Justamente o final do filme, todo mundo, né, as meninas chegam à conclusão de que a solução do problema não era destruir a Regina George. No final do filme, a Cade quebra a coroa e divide os pedaços entre as meninas. Na época, aquilo parecia só um final bonitinho de uma comédia adolescente, mas hoje eu enxergo essa cena de um jeito completamente diferente, porque ela mostra que reconhecimento não precisa ser um recurso escasso, que o brilho de uma mulher não precisa apagar o brilho de outra, e que talvez o problema nunca tenha sido a Regina. O problema era acreditar que só existia espaço para uma rainha. E eu acho, de verdade, de coração mesmo, que essa é a maior armadilha que ensinaram a gente desde muito cedo. A acreditar de verdade que o nosso valor, ele depende de sermos mais do que uma outra mulher. Mais bonitas, mais desejadas, mais bem-sucedidas. Como se a vida ela fosse um pódio. Como se sempre existisse alguém ganhando, alguém perdendo. Mas a vida, o nosso relacionamento com outras mulheres, ele não deveria funcionar dessa forma. Talvez o passo mais difícil seja perceber quando essa competição já não vem mais de fora, ela vem da gente. É aquela voz que aparece quando você vê outra mulher conquistando alguma coisa e sem perceber transforma a conquista dela em uma medida de seu próprio valor. É aquela sensação de estar sempre atrasada, sempre devendo, sempre insuficiente. E talvez quebrar esse ciclo comece justamente quando a gente entende que outra mulher não é uma ameaça. Ela não é um espelho que existe para mostrar aquilo que falta em você. Ela é uma pessoa com outra história, outro contexto, outras oportunidades, outros desafios. Fazer comparações entre duas mulheres como se elas estivessem vivendo a mesma vida talvez seja uma das maiores injustiças que a gente faz com nós mesmas. E talvez seja por isso que 20 anos depois, Meninas Malvadas continue fazendo tanto sucesso. Porque no fundo, a gente nunca esteve falando só da Regina George. Estávamos tentando entender por que tantas mulheres viveram e ainda vivem histórias muito parecidas. Eu acho que a parte mais bonita de tudo isso é quando vocês compartilham as experiências de vocês comprovam que a cultura pop, ela pode fazer muito mais do que só entreter. O que essas histórias revelam sobre a forma como nós aprendemos a viver? Porque a cultura pop nunca foi só entretenimento, ela sempre foi um espelho da sociedade. E talvez, quando a gente aprende a olhar para esse espelho de um jeito diferente, pela primeira vez, a gente consiga enxergar a nós mesmos.